O cheque estava em cima do balcão, impecável, o pagamento único que sustentaria o mês do pequeno Léo. Bastou um movimento seco do gerente para que o papel dobrado virasse confete em cima da bancada de granito, enquanto um deboche passava pelos lábios do homem de terno caro. A mão dele, trêmula pela raiva que subia do estômago, travou na alça da mochila que carregava o filho. O Léo, com 7 anos e os olhos grandes de quem já entende o peso do silêncio, apenas segurou firme na barra da camiseta do pai. Silas nunca precisou de violência para se impor, mas ali, com aquele pedaço de papel picado espalhado como lixo, o ar da agência pareceu ficar rarefeito, carregado de uma humilhação silenciosa que queimava mais que um grito. O gerente, com aquele meio sorriso de quem tem o poder de ditar quem merece atenção, deu as costas, ignorando o homem parado ali no centro da agência. Silas não era alguém de confusão, mas a vida tinha lhe ensinado que, se ele baixasse a cabeça, o mundo passava por cima sem olhar para trás. Ele era apenas um pai, um eletricista que trabalhava horas seguidas para garantir que o menino tivesse tudo, e aquele cheque, assinado por uma empreiteira séria, era o fruto de um serviço impecável entregue na semana anterior. O banco, o mesmo onde ele guardava cada trocado, agora agia como se ele fosse um invasor, uma mancha naquele saguão impecável de ar-condicionado gelado. As pessoas na fila olhavam, mas desviavam a vista rápido demais, um balé nervoso de quem não quer se sujar com o problema dos outros. Olhar para o chão não era uma opção, não na frente do filho que observava tudo. Silas recolheu os pedaços, sentindo cada pontinha de papel entre os dedos. A humilhação, que antes batia no peito, virou uma espécie de foco frio e calculista. Ele sabia que aquele cheque tinha fundos. Ele sabia quem tinha assinado. E sabia também que aquele gerente não tinha o direito de ser o juiz da sua vida. O homem de trás do balcão mexia no computador, fingindo que Silas não existia. Uma tática padrão de quem joga com a invisibilidade alheia para manter o conforto do seu posto. Silas respirou fundo e caminhou não para a saída, mas para a porta que ficava logo atrás do guichê, aquela com uma plaqueta de metal que todo mundo evita olhar. Havia algo de errado ali, uma desconexão entre o que era a norma e o que ele via acontecer diante dos seus olhos, e o silêncio de quem deveria ser ajudado era o detalhe que ele precisava resolver. O segurança, um senhor de idade que o conhecia das visitas quinzenais para o aluguel, fez um sinal quase imperceptível de cautela. Silas não parou. Ele sabia que o chão sob seus pés ia tremer quando ele passasse aquela porta, mas a necessidade de dignidade era maior do que qualquer medo. Ao abrir a porta, o clima mudou. Não era mais a área pública de atendimento. Ali era o coração da burocracia, o setor das grandes contas, onde os carpetes eram mais grossos e o som do mundo lá fora mal chegava. O gerente, que ele nem se deu ao trabalho de saber o nome, ainda ria de algo que via na tela quando notou a sombra de Silas se projetando no monitor. O susto foi imediato. Uma mudança clara na postura de alguém que não esperava ser incomodado na sua torre de marfim. Silas não levantou a voz, não gesticulou, apenas colocou o punhado de papel picado sobre a mesa de mogno do homem. O brilho dos olhos dele, que antes transbordavam desdém, mudaram para uma confusão misturada com um início de irritação desajeitada. Ele tentou levantar, tentou falar alguma coisa sobre segurança e invasão, mas as palavras saíram emboladas, batendo no teto daquela sala contida. O gerente parecia um garoto pego com a mão na lata, mas a arrogância era um hábito difícil de largar, mesmo quando as coisas começavam a sair do planejado. O filho, Léo, estava colado nele, sentindo a vibração de tudo aquilo. Silas percebia cada movimento, cada desvio de olhar do homem, e mantinha a calma de quem, no fundo, já tinha percorrido caminhos muito mais tortuosos. A história não terminava ali.
Ela estava só começando a ser contada por quem tinha a coragem de não deixar a mentira se tornar a única versão dos fatos. O gerente tentou tocar o telefone, mas Silas, num movimento lento, apenas apontou para o papel picado. O jogo de poder tinha mudado de mesa e as peças estavam sendo rearranjadas sob um olhar que, pela primeira vez na tarde, não era de alguém que pedia desculpas por existir. Ninguém explicou o que aconteceria a seguir, mas a atmosfera tinha ficado pesada, eletrizada pelo confronto de mundos que não deveriam se encontrar, mas que, sob a pressão de uma decisão, estavam colidindo de um jeito que não tinha volta. O gerente tentou balbuciar uma desculpa esfarrapada sobre normas internas, algo sobre checagem de assinatura, mas o brilho de incerteza em sua testa entregava a verdade. Ele nunca checou nada. Ele só presumiu que Silas não questionaria. Foi exatamente aí que o silêncio se tornou a maior arma que Silas poderia ter usado. O telefone da sala tocou. Um som estridente que cortou o ar como um laser. O gerente, com a mão suando, olhou para o aparelho e depois para o homem à sua frente, como se tentasse captar qualquer sinal de apoio que não existia. Silas esperou. O relógio na parede parecia marcar cada segundo como uma batida de martelo. A porta do escritório ao lado se abriu, revelando um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e um semblante de quem não costumava ser interrompido, mas cuja curiosidade era maior que a irritação. Esse era o chefe que o gerente tanto temia. O homem cujas decisões moviam muito mais do que papéis e assinaturas, e que agora observava a cena com um olhar que não deixava nada passar despercebido. O diretor da agência não disse uma única palavra de imediato. Ele caminhou até o balcão com passos pesados, observando os pedaços de papel picado que ainda repousavam sobre o granito cinzento, como se fossem a sujeira mais cara que ele já tinha visto. Silas manteve o corpo ereto, sentindo cada centímetro daquela humilhação, mas segurando a mão do Léo com uma firmeza que nem ele sabia que possuía. O menino, quase invisível atrás da perna do pai, escondia o rosto na calça jeans surrada, mas não soltava o tecido por nada nesse mundo. O gerente, que até 2 minutos atrás parecia o dono do universo, agora gaguejava algo sobre procedimentos de segurança interna. O tom era defensivo, aquele tipo de explicação que já nasce torta, porque a mentira sempre deixa uma ponta solta. Ele alegava que o documento parecia falso à primeira vista, que as margens estavam mal impressas, qualquer desculpa barata para disfarçar o puro desrespeito. Silas olhou para o diretor, depois para o funcionário, e o silêncio ficou mais denso, quase impossível de respirar. Silas não gritou. Ele não usou palavrões. Em vez disso, ele tirou de dentro da mochila, com uma calma que assustava, o contrato de prestação de serviço carimbado e a nota fiscal emitida no dia anterior pela empreiteira. O documento não era apenas um pedaço de papel. Era a prova da dignidade de um homem que passava o dia subindo em escada para passar fiação, enquanto outros descansavam em salas climatizadas. Ele colocou a pasta aberta sobre o balcão. Sem olhar para o lado, Silas disse apenas 4 palavras com a voz baixa e sem tremidos. Confira os dados agora. Aquilo não foi um pedido, foi uma imposição. O diretor, um homem habituado a domar leões de mercado, abaixou os olhos para os papéis com uma rapidez quase automática. O silêncio na agência ficou tão absoluto que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado lá no fundo. Cada segundo ali dentro valia por 1 hora de agonia para o gerente, que ia lendo as linhas com uma rapidez que denunciava o pânico. Ele percebeu, talvez tarde demais, que aquele cheque não só era legítimo, como vinha de uma das empresas que mais movia dinheiro naquela mesma agência. A virada aconteceu ali mesmo, no olhar do diretor.
Ele olhou para o gerente, depois para o cheque picado, e a temperatura da sala parecia ter caído uns 10 graus de repente. O rapaz do balcão, que antes ostentava um meio sorriso, tinha agora o rosto mais pálido que a folha que ele mesmo tinha destruído. Ele tentou falar, tentou justificar que o sistema de validação estava fora do ar, mas o gesto de mão do diretor o cortou na hora, como uma lâmina. O diretor ajustou o terno, deu 2 passos em direção ao Silas e, pela primeira vez, desde que o homem entrou, seus olhos brilharam com algo que não era descaso. Não era apenas respeito, era cautela. Ele percebeu que ali ele tinha um problema de proporções épicas, um erro crasso dentro de uma estrutura que vivia da confiança dos clientes. E ali estava, na frente dele, o pai de uma criança que não pedia nada, apenas o que era seu por direito. Me acompanhe, por favor. O convite do diretor não foi para uma sala escondida para abafar o caso, mas sim para a mesa principal, bem no meio do saguão. Ele ignorou o gerente ali parado, como se o funcionário tivesse simplesmente deixado de existir num estalo. Essa humilhação, a de ser esquecido no meio de um erro, era talvez o maior castigo que o gerente poderia ter naquela tarde. Silas caminhou até a cadeira, ainda segurando a mochila, e pela primeira vez o Léo soltou um suspiro, relaxando os ombros num movimento quase imperceptível. O diretor começou a organizar o caos que estava em cima da mesa. Ele pediu desculpas, não para o Silas, mas para o Léo, que olhava tudo com uma curiosidade de quem não entendia por que o cara de terno caro agora parecia preocupado. Foi um gesto estratégico, calculado ou não, que desarmou qualquer vontade que o Silas tivesse de ir para cima. A raiva que queimava no peito dele começou a esfriar, substituída por um cálculo frio. Ele ali, naquele cenário, valia muito mais que um cheque rasgado. Porém, a situação ainda estava longe de ser resolvida. O diretor não tinha resolvido o problema do dinheiro. Ele tinha, por enquanto, apenas isolado o gerente. A pergunta que pairava no ar, forte como uma trovoada antes da chuva, era o que viria a seguir. Se o banco rasgou o que era legítimo, como eles teriam a cara de pau de consertar aquilo sem tentar ganhar tempo ou criar mais uma desculpa? Silas sentou, cruzou os braços e esperou. Ele sabia que o tempo estava a seu favor, desde que ele não demonstrasse o menor sinal de derrota. Mais um telefonema tocou. Dessa vez não era algo rotineiro. O diretor atendeu, ouviu por um instante, ajeitou a postura e olhou direto para o Silas com uma expressão que misturava reconhecimento e medo. O telefone foi baixado lentamente. O silêncio voltou, mas agora não era um silêncio de medo, era um silêncio de: o que vai ser decidido a partir de agora vai mudar como todos aqui veem o banco. O diretor, enfim, chamou o gerente pelo nome e, com uma voz que cortava o ar, pediu que ele buscasse o formulário de reparação urgente. Enquanto o gerente se movia, tropeçando nos próprios pés e claramente sentindo o peso da soberba que tinha colhido, Silas observou o relógio. O dia lá fora continuava. As pessoas lá fora continuavam sua rotina, sem imaginar que naquele cubículo de vidro e concreto, um pai acabara de vencer uma batalha que o gerente nem sabia que tinha começado a perder. O clima estava mudando. O banco todo começou a notar a agitação da diretoria. A sensação de que algo muito grande ia acontecer não parava de crescer. Silas sentiu, então, o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem da empresa que tinha emitido o cheque, perguntando se ele já tinha sacado o pagamento. A ironia era brutal. Eles, a empreiteira, já sabiam do erro. Eles tinham ligado para o banco antes de Silas chegar, para confirmar a compensação. E foi nesse momento que ele entendeu. O gerente não tinha só tentado humilhar um homem negro. Ele tinha tentado impedir um pagamento que o próprio banco já estava esperando com prioridade absoluta. O gerente não era só arrogante. Ele tinha sabotado uma ordem direta de cima.
E isso, no mundo deles, era um crime pior que qualquer desrespeito. A porta do escritório se abriu mais uma vez e alguém que não era da gerência, alguém de uma esfera ainda mais alta da instituição financeira, entrou no saguão, olhando fixamente para o Silas e para o diretor. O clima gelou de vez. Aquele não era mais um caso de um cliente irritado num balcão. Estava se tornando um problema institucional que precisava ser contido antes que o nome da agência virasse capa de jornal ou fofoca de corredor. O gerente parou no meio do caminho com o formulário na mão, parecendo entender, enfim, que o seu emprego não valia mais nada dali por diante. O homem que acabara de chegar não olhou para o gerente. Ele nem disfarçou o desdém. Ele foi direto para o Silas, que ainda estava sentado como se fosse o dono da verdade. O homem de terno ainda mais caro, com um semblante de quem resolve problemas difíceis antes do café da manhã, chegou a 1 metro de distância e deu um passo atrás, numa reverência que ninguém na agência esperava ver. Aquele gesto, sutil, mas claro como o dia, mudou o prumo da história ali mesmo. Quando esse homem novo abriu a boca, as primeiras palavras foram uma cortesia que Silas nunca tinha ouvido dentro daquela agência. Não foi um senhor, foi um sir, um título usado com uma reverência que ele só via em filmes ou em situações de poder extremo. Naquela hora, Léo finalmente se soltou da mochila, olhando para o pai com uma admiração que valia mais que todo o dinheiro do cheque. A balança da justiça, ainda que momentânea e fria, parecia ter encontrado o seu equilíbrio num momento que ninguém ali jamais ia esquecer. O Silas ainda estava paralisado. Ele sentiu o peso do olhar de todo mundo na agência. O silêncio ali dentro era tão grosso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Aquele cara, o superior que veio do escritório central, mantinha a postura reta, como se estivesse diante de alguém muito, muito importante. Para o gerente, o chão parecia que tinha sumido. As pernas dele tremiam e aquele sorriso cínico de minutos atrás tinha virado uma máscara de medo. O homem do terno mais caro voltou a falar, ignorando os sussurros que começaram a brotar dos caixas. Ele pediu desculpas pelo transtorno, mas não foi uma desculpa de protocolo. Ele disse com todas as letras que o procedimento daquela agência estava sob uma investigação pesada. O Silas percebeu que o tal Sir não era só polidez, era um recado claro para o gerente. Ele tinha mexido com a pessoa errada, no lugar errado. Mas o Silas, que já tinha apanhado da vida o suficiente para saber que nada vem de graça, sentiu uma desconfiança crescente na boca do estômago. "O senhor pode me acompanhar até a sala da diretoria?" O homem perguntou, fazendo um sinal com a mão, como se abrisse caminho num tapete vermelho. O Silas olhou para o Léo. O menino, que até então estava escondido atrás das pernas do pai, deu 2 passos à frente, corajoso. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas viu que o pai tinha deixado de ser o cara humilhado para ser alguém respeitado por aqueles homens de ternos impecáveis. Eles caminharam pelo saguão como se fossem donos do espaço. O gerente tentou dar um passo atrás deles, querendo se explicar, querendo salvar a própria pele, com alguma desculpa sobre normas internas ou risco de fraude. O homem do escritório central parou bruscamente, sem nem olhar para trás. Ele levantou apenas um dedo, um gesto mínimo que fez o gerente travar onde estava. Nenhuma palavra foi dita, mas o recado era definitivo. Ele não tinha mais permissão para falar. Dentro da sala da diretoria, o clima era outro. O ar cheirava a couro e café caro. O homem ofereceu água, pediu para o Léo sentar numa poltrona larga de veludo. Silas continuou de pé, sentindo que, se sentasse agora, a guarda ia baixar e a realidade, com todos os problemas acumulados, ia cair em cima dele de novo. Ele ainda tinha na memória o som do papel rasgando. O tal Sir ecoava na mente dele como uma música estranha que ele ainda não tinha aprendido a cantar. O diretor do banco pegou uma pasta que estava sobre a mesa.
Ele abriu com lentidão, folheando papéis que o Silas reconheceu como sendo a documentação da prestação de serviço da semana. Mas tinha algo a mais. Tinha uma ficha inteira de movimentação bancária, grampeada com clipes dourados. O homem começou a explicar que aquela empreiteira, a mesma que pagou o serviço do Silas, não era uma empresa comum. Era um cliente de alto risco. E o banco tinha instruções bem específicas de como tratar os pagamentos vindos dali. O problema era que o gerente não estava seguindo o protocolo de segurança. Ele estava, na verdade, fazendo uma filtragem própria. Silas sentiu o sangue subir de novo. Então, o rasgar do cheque não tinha sido um erro do sistema, nem uma desconfiança legítima com a origem do dinheiro. Tinha sido pessoal. E aquele cara, o gerente, parecia ter um critério muito particular para decidir quem podia sacar o dinheiro e quem ia sair de lá sem um centavo no bolso. O jogo agora parecia muito maior que apenas um pagamento atrasado. O que será que aquele gerente estava fazendo com os outros clientes que não tinham força para reclamar? Nós já sabemos do que tem acontecido aqui nesta unidade nas últimas semanas, o homem falou, agora num tom bem mais baixo, quase um sussurro confessional. O senhor não foi o único, e infelizmente o senhor não vai ser o último a enfrentar essa barreira. Mas o pagamento do seu serviço vai ser processado hoje mesmo, por conta de um erro administrativo que nós vamos assumir publicamente, se for preciso. O Silas apertou os punhos dentro do bolso. Ele queria o dinheiro, claro. O Léo precisava de material escolar, precisava de um dente de leite que estava caindo e que ele prometeu comprar algo especial para celebrar. Precisava de estabilidade. Mas ali ele viu uma peça que ainda não encaixava. Por que o banco estava sendo tão solícito agora? O que eles ganhavam admitindo que um gerente deles era um sabotador? O medo começou a dar lugar a uma urgência interna. Ele sentiu que, se não saísse dali logo, acabaria sendo usado para limpar a imagem da instituição. Eu não quero desculpas, Silas disse, a voz saindo mais firme do que ele imaginava. Eu quero o meu pagamento. E quero saber por que aquele homem achou que tinha o direito de rasgar o fruto do meu trabalho na minha cara, sem ninguém para intervir até agora. O diretor sorriu de um jeito triste. Ele levantou da cadeira e caminhou até a janela que dava vista para a rua, onde o movimento da cidade seguia como se nada de extraordinário estivesse acontecendo ali dentro. Ele sabia que o Silas estava certo. A resposta era simples, mas brutal. O banco sabia há muito tempo quem era o gerente, mas ele trazia lucro. Ele era implacável com os pequenos e eficiente com os grandes, e enquanto não houvesse um custo político ou social, as ações dele eram toleradas. Silas entendeu na hora. Ele não era um cliente protegido. Ele tinha virado uma dor de cabeça que estava ameaçando a reputação da agência num momento em que um auditor oficial estava no prédio. Tudo, a atenção, o Sir, a reverência, tinha um motivo tático. Eles precisavam de alguém para legitimar uma demissão que o banco queria fazer há tempos, mas não tinha justa causa. Ele tinha sido escolhido para ser a prova final. Léo balançou a perna da calça do pai, impaciente. O menino queria ir para casa. O ambiente, que parecia grandioso para uma criança, estava deixando-o inquieto. O Silas olhou para o filho e o choque de realidade foi quase físico. Ele estava ali discutindo com um peixe grande, enquanto a vida lá fora exigia que ele fosse, acima de tudo, o pai do Léo. O pagamento estava vindo, mas qual seria o preço daquela vitória? O homem do escritório central colocou um cheque novo sobre a mesa. Estava impecável, com o carimbo do banco e uma assinatura que, ele explicou, tinha valor absoluto. Não era um papel comum, era um compromisso. Silas olhou para o documento. Era o dobro do valor original. O silêncio voltou a reinar na sala, mas dessa vez pesava mais. O homem explicou que aquele extra era uma compensação por todo o estresse causado.
O Silas sentiu como se estivessem tentando comprar o seu silêncio antes mesmo que ele tivesse a chance de falar. Ele pegou o cheque. A textura do papel era pesada, de alta qualidade. Por um segundo, a vontade de sair dali e levar o menino para comer algo gostoso gritou mais alto que a necessidade de fazer justiça. Mas então ele lembrou da humilhação dos outros, daquela senhora que ele viu na semana passada, saindo chorando do balcão, do rapaz que ele encontrou na calçada, comentando sobre como o banco prendeu o dinheiro dele sem justificativa. Se ele aceitasse o extra sem questionar as outras vítimas, ele não seria muito melhor do que o gerente que acabara de ser desmascarado. Silas não guardou o cheque. Ele o manteve na mão, como se estivesse pesando cada letra escrita ali. Ele virou-se para o diretor e perguntou uma coisa que ele sabia ia encerrar qualquer chance de ser um dia um cliente especial. Ele queria saber quem mais tinha sofrido com aquela política da agência. O diretor, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, trocou um olhar tenso com o outro executivo na sala. A situação tinha saído do controle total do script que eles tinham preparado para aquele fim de tarde. Enquanto isso, lá fora, no saguão, a porta do banco abriu. O movimento de pessoas que entravam para resolver pendências de fim de mês não parava. Alguém começou a reclamar em voz alta no guichê ao lado. O som chegou abafado na diretoria, mas o Silas ouviu perfeitamente o tom de desespero na voz daquela pessoa. Era um padrão que ele tinha visto de perto e que, ao receber aquele cheque, sentiu que estava se tornando cúmplice. O homem do terno caro deu um passo à frente, tentando bloquear a visão da porta. Ele começou um discurso sobre privacidade, sobre como as políticas da agência estavam em revisão, mas o Silas não estava mais ouvindo. Ele via agora a peça que faltava no tabuleiro. O Sir, que o diretor usou, não tinha sido por respeito a ele, Silas, o pai do Léo. Tinha sido por um medo profundo de que a verdade, se saísse daquela sala, destruiria não apenas o gerente, mas todo o esquema que sustentava aquela agência específica. Eles não queriam apenas consertar um erro com um pai solteiro. Eles queriam apagar o rastro de uma destruição muito maior, usando o Silas como um escudo de papel. O que faria o homem que trabalha duro pela dignidade, quando descobre que, para ganhar o pão do dia, ele também precisa concordar em fechar os olhos para o abuso alheio? O Léo puxou sua mão mais uma vez, agora com mais força. O pequeno já estava cansado do cheiro de formalidade daquele escritório. Silas entendeu que o verdadeiro conflito estava apenas começando ali. Ele se levantou, mas não com a submissão de quem aceita uma oferta. Ele se levantou com a postura de quem está pronto para o próximo movimento. Silas olhou para o filho. Léo estava sentado numa cadeira de couro que parecia grande demais para ele, os pés balançando sem tocar o chão. O menino olhou para o pai com aquele ar de quem sabia, sem ninguém explicar, que era hora de ir embora. Mas Silas não deu o passo em direção à saída. Ele viu, pelo canto do olho, o gerente ainda suando frio, as mãos inquietas sobre a mesa de mogno. O superior dele, aquele homem que tinha chamado Silas de Sir, com uma voz melosa demais, agora tamborilava os dedos num arquivo azul. O arquivo estava aberto e o Silas reconheceu a letra na folha. Era a mesma assinatura do cheque que tinha virado picadinho no balcão. Ele sentiu o estômago embrulhar. Não era só o cheque dele. Naquela pasta, ele viu nomes de outros 3 pedreiros da região. Ele conhecia o seu Jorge, o carpinteiro, e a dona Sônia, que fazia manutenção predial. Todos nomes riscados com uma caneta vermelha, com a palavra insuficiente, grafada ao lado de cada um. O Silas não perguntou nada. Ele apenas esticou o braço e, num movimento que pegou o diretor de surpresa, puxou a pasta de cima da mesa. O gerente soltou um som agudo, algo entre um grito e um pedido de socorro, e avançou para cima do balcão. O silêncio na sala foi cortado pelo baque da cadeira que o Silas empurrou para trás.
Isso é propriedade da agência. O gerente rugiu, o rosto ficando num tom de roxo que o Silas nunca tinha visto antes. Propriedade da agência? Silas perguntou, a voz saindo num tom baixo e perigoso. Eu chamo isso de provas. Isso aqui é o meu pagamento. Isso aqui é o sustento de muita gente que vocês acham que podem tratar como lixo quando o trabalho já está pronto. Léo soltou a barra da mochila. O silêncio que se formou era de cortar. O diretor, aquele que tinha mantido a calma até ali, parou de tamborilar os dedos. Ele não parecia mais ameaçador, parecia calculista. Ele se inclinou para frente, a luz da luminária desenhando sombras profundas em seu rosto. Silas, escuta bem. Você é um homem inteligente. Ele começou, o tom de voz agora virando um sussurro rasteiro. Se sair por aquela porta com essa pasta, não tem dinheiro que conserte o que vai acontecer com seu histórico. Você quer continuar sendo o eletricista que todo mundo chama? Ou quer ser o cara que não consegue nem abrir uma conta corrente no resto da cidade? Era uma ameaça clara. O tipo de coisa que fecha portas sem a pessoa nem saber por que a porta fechou. Silas olhou para os documentos. Eram transferências negadas, pedidos de estorno forjados, taxas ilegais aplicadas em contas que não movimentavam nem 2 salários por mês. Eles estavam sugando o pouco que as pessoas de bairros periféricos tentavam guardar. Ele sentiu o Léo segurar a mão dele. Dessa vez, o toque do menino não era de medo, mas de urgência. O Léo deu um puxãozinho em direção à porta de vidro, mas Silas não se moveu. Ele guardou a pasta dentro da própria mochila, escondendo entre as ferramentas que ele carregava para trabalhar. A pergunta, meu caro, não é o que vocês vão fazer comigo, Silas disse, sentindo a própria voz ficar firme como nunca antes. É quem vai acreditar em vocês quando o seu Jorge e a dona Sônia souberem que o erro de sistema tem nome, sobrenome e CPF. O gerente tentou dar a volta na mesa, mas parou quando viu o segurança da agência entrar na sala, atraído pela tensão que parecia escorrer por baixo da porta. O segurança era o primo do Silas, um rapaz calado que olhou para o gerente e depois para o Silas. O mundo do gerente parecia estar diminuindo de tamanho a cada segundo. Ele tinha planejado apenas silenciar um eletricista, mas agora a própria engrenagem que ele mantinha girando começava a travar. Silas deu um passo em direção à saída, sentindo o peso da pasta contra as costas. Ele ainda não estava livre, mas o jogo, pela primeira vez, tinha mudado de mãos. O segurança não disse uma palavra. Ele só ficou ali, parado entre a porta e o gerente, mantendo os olhos grudados no homem de terno. O gerente sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas. Ele tentou ajeitar a gravata, mas as mãos tremiam tanto que ele desistiu. Silas sentiu que aquele era o momento. Ele caminhou até o telefone da mesa, discou o número do gerente regional, aquele que ele tinha anotado dias antes num panfleto de atendimento ao consumidor. O silêncio na sala era insuportável. Silas colocou a chamada em viva voz. O toque de espera soava como um tambor de guerra. Quando a voz do outro lado finalmente atendeu, o gerente tentou avançar, mas o segurança deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Silas começou a falar. Ele citou nomes, datas, valores exatos que tinham sumido das contas dos moradores do bairro. Ele descreveu o cheque, o papel rasgado, o deboche. A voz do outro lado foi mudando, de uma cordialidade protocolar para um silêncio pesado. Silas encerrou a chamada, olhando diretamente nos olhos do gerente. O homem de terno, antes arrogante, agora parecia encolhido na própria cadeira. 10 minutos se passaram. A porta da sala foi aberta de repente. O gerente regional estava parado ali, com uma expressão que não dava margem para desculpas. Ele olhou para o caos sobre a mesa, para o cheque rasgado e depois para o Silas. "Senhor", disse o regional, mantendo a voz contida, mas carregada de uma autoridade que fez o gerente empalidecer. "Me acompanhe até a minha sala. Vamos resolver isso."
Silas sentiu o corpo relaxar um pouco, mas não baixou a guarda. Ele pegou o Léo pela mão e saiu daquela sala sem olhar para trás. O gerente, agora chamado apenas de ex-funcionário minutos depois, foi retirado sob olhares de todos os clientes. A agência nunca mais foi a mesma para Silas. E o cheque, bem, ele foi substituído na hora, com todas as taxas estornadas. Silas saiu pela porta de vidro com o Léo. Ele não ganhou apenas o valor do serviço. Ganhou algo que ninguém podia rasgar: o respeito dentro da sua própria comunidade. As portas que antes ele acreditava estarem fechadas, agora abriam caminho para o futuro do seu filho.